o nosso encontro está dividido em algumas partes. Então, a primeira parte do nosso encontro vai ser dedicada a um momento que a gente apelidou aí de bate-papo sobre como incorporar a comunicação não violenta na prática. Seja você uma pessoa que nunca estudou comunicação não violenta e está chegando agora na comunicação não violenta, seja você uma pessoa que já fez algum curso, ou já leu o livro, ou já fez alguns cursos, e está nessa. Tá se dando conta de que o buraco é mais embaixo, de que a coisa, né, é mais fácil falar sobre a coisa do que fazer a coisa, né, ou é mais fácil entender a coisa na teoria e as ideias do que ali no dia a dia, e seja você também uma pessoa intermediária e avançada que continua com seus desafios, porque a gente vai descendo os degraus aí no aprendizado da comunicação não violenta, mas os desafios estão sempre aí, né? Então, essa primeira meia hora é dedicada a esse papo livre entre mim aqui, Letícia e Dani. Vamos fazer um bate-bola na improvisação sobre as nossas experiências pessoais, né, em relação a incorporar a comunicação não violenta na prática. Depois a gente vai apresentar a proposta da comunidade online de práticas relacionadas à empatia, comunicação não violenta. E depois a gente vai, às 9 horas, a gente vai para uma sala exclusiva no Zoom, que é aqui onde a gente está agora, mas a gente vai mandar o link para vocês estarem com a gente, vocês entrarem nessa nave aqui e participarem com a gente e baterem uma bola, fazendo perguntas, curiosidades, inquietações, a gente trocar uma ideia livre, que pode ser tanto sobre incorporar a comunicação não violenta, quanto sobre a própria comunidade, se alguém tiver alguma dúvida. Eu acho que é isso, né, gente? Então, se alguém já tiver algum comentário, eu vou ficar meio que de olho aqui nos comentários do chat do YouTube, sobre dúvidas e comentários, mas o grande momento de dúvidas e comentários e curiosidades vai ser a partir das 9 horas, tá? Então, se eu não contemplar alguma questão que vocês colocaram no chat aqui, é porque agora é mais voltado para o nosso bate-bola aqui entre Dani, mim e Letícia. Acho que é isso. O que vocês me dizem? Faltou falar alguma coisa nessa introdução, Letícia e Dani? Não, tá tudo certo. Queria dar boas-vindas aí pro pessoal e falar que eles colocaram no chat ali de onde conhecia a gente. Teve gente que falou que do FICO 2018, Pedro, te conheço. Eu acho que o Ricardo, Rodrigo. Aí tem do Festival da Empatia, tem bastante gente ali que falou. Só para comentar aqueles comentários ali. Que legal. Então, muito bem. Bom, eu já fiz a introdução aqui, né? Então, Letícia e Dani, por favor, contem para a gente como é que a gente incorpora a comunicação não violenta na prática. Vocês que têm essa receita, esse passo a passo de sucesso, essa coisa garantida que vocês, com a experiência de vocês, né, já trilharam o caminho das pedras e vieram aqui dar um mapa de como incorporar a comunicação não violenta na prática. O que vocês acham? Eu acho bastante isso. É uma receita, tipo, olha, você vai até ali, aí você vira à esquerda, né? Tipo assim, tipo, né? Junta 2 copos de disso com aquilo. Porque é um negócio muito particular, né? Do comportamento de cada pessoa e tudo mais. O que acho que dá para a gente compartilhar são as coisas que ajudaram no nosso caso pessoal. Né, Dani? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta, acho que difícil de responder, né? Porque na minha experiência, assim, o que a gente precisa é ter apoio. Então, assim, às vezes a gente, no início, quando a gente conhece a CNV, né, ou lê um livro, a teoria é linda, só que aí na hora que você vai colocar na prática, a coisa desanda, digamos assim. Não... E aí eu fui descobrindo que, na verdade, o que eu precisava era ter apoio. Então, a hora que eu estou explodindo, a hora que eu estou com um conflito que eu não estou conseguindo lidar com ele, eu não tenho que lidar com ele de uma forma empática, mas eu preciso ter estratégias para que eu cuide de mim primeiro, me organize e depois vá lá lidar com o conflito. Então, assim,
para mim ficou muito forte essa história de ter apoio. Então, eu fui criando apoios, mas eu acho que a comunidade, ela vem exatamente para isso, assim, para a gente criar um grupão, assim, de pessoas que já estão na estrada, ou estão começando, ou estão iniciando. E eu acho que é uma coisa importante para falar aqui, é que a gente, eu acho que eu vou falar por mim, mas eu acho que conhecendo o Pedro e a Lê, eu acho que eles pensam assim também, não é que a gente tem essa fórmula, é que a gente vai descobrir juntos nessa comunidade. Então, assim, a gente não está aqui vendendo ou falando que a gente sabe como é que é. Na verdade, a gente tem uma experiência com a CNV e a gente quer criar um grupo gostoso para a gente trocar experiência. Então, nós não somos aqui quem sabe tudo. A gente é quem quer criar uma turma legal para a gente fazer juntos. Acho que é isso. Para mim parece que assim fez muita diferença na minha vida eu começar a olhar para dentro de mim, né? Então, ao invés de só ficar tentando, sentimentos e necessidades daquela pessoa, o que eu estou realmente sentindo agora? O que eu estou precisando agora que está me levando a me sentir dessa forma, né? O que eu queria ter, ou o que eu estou tendendo aqui, que eu estou tão feliz, o que é, de onde vem essa alegria, de onde vem essa felicidade? Começar a perceber dentro de mim o que gerava os meus sentimentos e quais eram esses sentimentos. E entender que a partir do momento que eu tinha essa autoconexão, a minha conexão com outras pessoas fluía de um outro lugar. Não era mais uma coisa verbal, uma coisa racional, estudada. Não que isso não seja válido, mas é uma outra coisa, né? Porque não é uma coisa artificial, não é um esforço que eu faço para me conectar com outra pessoa, é uma conexão que emerge a partir do momento que eu enxergo nela uma pessoa, né? E não só, sei lá, um inimigo ou um objeto na paisagem, enfim, porque, por incrível que pareça, a gente tende a achar que a gente enxerga as pessoas como pessoas, mas a gente só está enxergando delas aquele pedacinho que encosta na gente, que encosta na nossa existência. Quando você realmente enxerga a pessoa como pessoa, você enxerga que existem coisas ali que você jamais vai entender, vai saber, né? Porque é outra vida. E quando a gente fala do valor do apoio da comunidade, da rede de apoio, sistema de apoio, quando é uma coisa mais bem estruturada, é justamente por quê? Porque você não tem, né? E é difícil a gente fazer essas afirmações assim, né? Assim, peremptórias, categóricas, mas eu acho que é muito difícil, vamos falar assim, que fica menos categórico, é muito difícil você conseguir esse nível de autoconexão sozinho. A gente não é feito para isso, a gente é bicho humano social. A gente evoluiu em bando, a gente evoluiu falando, a gente inventou linguagem porque a gente precisava se comunicar uns com os outros, não tem uma linguagem no mundo que não tenha palavras para sentimentos, que não trate de coisas como confusão, como angústia, como tristeza, raiva, vergonha, porque a gente sente essas coisas, a gente sente a necessidade de falar sobre elas. Então, a ideia de que a gente vai ser capaz de, sei lá, com as melhores ferramentas do mundo, com o Grok, enfim, com o que quer que seja, você vai conseguir lidar sozinho com aquilo que está rolando dentro de você, isso não é são. Isso é uma ideia insana, no sentido de que ela produz doença, né? E é uma coisa que é muito reproduzida na nossa sociedade. A gente está em setembro ainda, né? E acho que esse Setembro Amarelo sempre vale a pena a gente lembrar da importância justamente de a gente sair e alcançar o que está lá fora, né? Normalizar o pedido de ajuda, não só falar sobre a necessidade, peça ajuda se estiver precisando, mas a gente aprender a olhar para a gente e perceber quando a gente precisa de apoio, pedir apoio e receber esse apoio, né? E aí então, quando a gente pensou na comunidade, a proposta da Colar vem justamente dessa visão de um mundo que a gente, né, em que existe um cuidado, um equilíbrio, uma empatia, e a gente sabe que não é possível alcançar isso se você não tem uma base de apoio, se você não tem uma comunidade em que as pessoas estão dispostas e disponíveis umas para as outras, ainda que não o tempo inteiro, a ideia não é essa, mas é você ter pessoas com quem trocar. E para você, Pedro? Eu ia perguntar.
Eu Terminou, fiquei com né? vontade de compartilhar algumas coisas aqui enquanto eu estava ouvindo vocês. Eu acho que tem três coisas bem concretas que me ajudam a incorporar, ou pelo menos sentir que eu estou incorporando mais essas reflexões da comunicação não violenta na prática, né? E transformando praticamente no dia a dia, porque o maior desafio é nas relações cotidianas, para mim, né? Quando eu vou, sei lá, fazer um exercício com alguém, ou quando eu vou fazer um curso, eu tenho esse tempo de sintonizar, eu entro no curso, né? Tem uma atmosfera, tal, muitas vezes é mais fácil. Agora, quando eu estou no meu cotidiano, ali na correria, eu estou cansado, eu estou sem paciência, muitas vezes é mais difícil ter a consciência sobre a minha comunicação, sobre as coisas que eu estou falando para quem está em volta de mim e tal, sobre como cuidar dos conflitos, né, que vão acontecendo inevitavelmente. Tem três coisas concretas que me ajudam muito. Assim, a primeira delas, que não é a mais importante, mas é só a primeira porque eu decidi falar primeiro, que são os exercícios individuais, assim. Os exercícios que eu faço comigo mesmo para refletir sobre os conflitos ou as coisas que me incomodaram, ou como é que eu quero me comunicar. E existem vários exercícios individuais que dá para fazer, desde pegar um papel e uma caneta e vomitar tudo, né? Se eu estou vivendo um conflito com alguém, eu pego esse papel e a caneta e escrevo, ou eu faço um exercício de autoempatia, pode ser no papel, pode ser através de perguntas que eu faço para mim mesmo, né? Existem perguntas que às vezes eu faço para mim mesmo, até regularmente, assim, para tentar identificar, tipo, o que eu estou celebrando hoje, o que eu estou lutando hoje, que conflito que está latente e que pode servir para mim, assim, então, esse exercício individual comigo mesmo é uma coisa que me ajuda a incorporar cada vez mais, né, fortalecer essa musculatura. Importante, essas três coisas que eu vou falar, o, o pulo do gato, para mim, delas é a regularidade, né? Então, se eu faço uma vez e não faço mais, não vai fortalecer a musculatura. Então, regularidade do exercício eu comigo mesmo, a regularidade do exercício eu com alguém, que é, por exemplo, o parempático, que eu tenho regularmente, tenho uma preguiça desgraçada de fazer esse parempático, mas toda vez que eu faço, eu falo, puxa, que bom que eu fiz. E as pessoas em volta de mim agradecem quando eu faço também, e quando eu não faço, elas falam, você deixou de fazer o seu parempático? Então, o parempático também é uma coisa bem concreta que me ajuda bastante. E uma terceira coisa são os encontros mais coletivos, fazendo dinâmicas, né, fazendo reflexões, assim. Então, acho que essas três perspectivas, elas se complementam muito, e quando eu não faço uma delas, eu sinto falta, porque elas não substituem umas às outras, né? Então, o parempático não substitui o exercício individual, assim, eu acredito, e também não substitui um encontro com uma galera que está pesquisando e está querendo refletir. Então, acho que essas três coisas me ajudam bastante, assim, e são coisas que, quando eu faço, muitas vezes eu tenho preguiça de fazer, mas quando eu faço, e quanto mais regularmente eu faço, mais eu sinto que está caminhando. Às vezes eu tenho vontade de jogar toalha, desistir, às vezes eu falo, nossa, como é que eu posso falar de comunicação não violenta, sendo que eu falei um absurdo aqui agora há pouco para alguém perto de mim, mas quando eu olho lá para trás, quanto mais para trás eu olho, mais eu vejo que está fazendo bastante diferença, assim, esse trabalho para mim. E é isso. Passo a bola. Achei interessante que você falou dos três aspectos, parece que da CNV também, né? Legal isso. Muito bom. Bom, agora são 8h26. Será que a gente já começa a falar sobre a comunidade mesmo? Sobre a A gente proposta? começou meio tarde, né? Eu acho que a gente podia comentar algumas coisas que surgiram aqui nos comentários que eu acho que são muito bacanas, sabe? Tipo assim, a Thalita Gomes falou aqui de quando colocamos em prática a CNV, somos sentidos como oposto, na maioria das vezes as pessoas ficam desconfortáveis, pelo menos é o que sinto. Pois é, Thalita, o que acontece muitas vezes é o que? A gente tem contato com esse mundo da CNV e a gente fica muito... É uma solidão muito grande, de repente, porque não parece que tem um acolhimento. Não sei como é que foi para você, mas para mim é muito desse lugar de repente, a gente se dá conta de um monte de coisas
tem, inclusive, situações que antes a gente estava acostumado, mas que agora a gente percebe que são violências, porque a gente naturalizou isso, a gente acostuma, por exemplo, a passar vontade de fazer xixi durante 3 horas, porque a gente está numa aula, e é isso que se faz. E tipo, nossa, mas isso é uma violência comigo. Eu nunca tinha me dado conta do quanto isso é violento comigo. Por que eu não vou levantar e fazer? Né? Que absurdo. Mas, né? Então, assim, começa ter um monte de pequenas dores que a gente vai se dando conta de que sempre sentiu e não tinha percebido, por um lado, e por outro lado a gente começa a falar e agir de uma forma que quebra padrões de comunicação que já estão estabelecidos. É meio estranho, é esquisito, as pessoas não sabem direito o que está acontecendo, especialmente as pessoas que conhecem a gente, né? E aí, às vezes, acho que aquele baque da pessoa não saber direito, tá, e o nosso relacionamento, como é que fica agora? Você vai virar outra pessoa na minha frente? E, de certa forma, vai. Então, existe muito desconforto nisso tudo. Também um motivo para você ter uma comunidade onde você pode encontrar outras pessoas, onde você pode falar a respeito dessas tensões, digerir. Quando você volta para falar com o pessoal que ainda não está que está na sua vida, mas não pratica comunicação não violenta, você não precisar esperar dessas pessoas a empatia que elas não estão conseguindo dar nesse momento, porque elas estão assustadas. O que está acontecendo nessa relação, que agora a pessoa que eu conheço está falando tudo de um jeito esquisito. Né? Essa pessoa não vai ter condição de te dar uma escuta. Então, você vai procurar escuta, né? Na comunidade, com um par empático, e você volta para essa relação sendo capaz de estar nela sem essa expectativa. Né? Eu acho que comigo acontece uma coisa que é assim, eu comecei a estudar comunicação não violenta, mas todo mundo que estava em volta de mim aqui, ninguém estuda, ninguém entende, e às vezes você quer falar com alguém sobre isso, e eu, por exemplo, adoro falar sobre comunicação não violenta, e aí você começa a se juntar com essas pessoas que estão estudando, porque senão você vira chata das outras relações, assim, sabe? Então eu gosto de ter as pessoas que eu converso para não ficar falando com quem, tipo, porque eu desapego, tipo, aquelas pessoas que não estão, não gostam, não querem saber, tá tudo bem, eu não preciso falar com elas. Aí eu vou nesse lugar onde eu tenho pessoas que eu consigo falar. Porque eu não sei se acontece isso com vocês, mas como eu tenho muito prazer em falar sobre comunicação não violenta, eu sinto falta de pessoas para falar sobre isso. E às vezes, quando aqui em volta não tem ninguém. Eu falo assim, então, quando eu estou junto com pessoas que estão nessa vibe, eu me sinto bem, assim, eu gosto. Como se fosse Eu uma acho que tribo. eu acho que tem uma coisa também aí, Dani, que é assim, né? Às vezes pode ser muito solitário a gente estudar a comunicação não violenta e tentar se comunicar de formas mais saudáveis, né? Mais construtivas, mais outros caminhos, né? Mais cooperativos, mais compreensivos de lidar com conflitos, sendo que muitas vezes a gente está inserido em ambientes que não estão operando nessa lógica. Então é muito difícil, eu acho muito difícil, assim, individualmente é muito difícil, é como se eu estivesse, tipo, nadando contra a correnteza, né? E pode ser muito desanimador e muito frustrante também, assim. Então, fazer parte de alguma rede, e assim, a gente está falando de rede, já já a gente vai falar da nossa comunidade, mas não precisa ser a nossa comunidade, pode ser qualquer outra rede que te ajude, né, a fortalecer e te dar esse apoio, assim. Agora, tem uma outra questão também que é assim, no processo de aprendizado da comunicação não violenta, tem esse primeiro contato, a gente vai aprendendo as reflexões e tal, e aí também tem aquele momento que a gente vai falando meio robotizado, né, a gente vai tentando mudar os padrões de comunicação, e as pessoas em volta da gente vão estranhando, né, e isso eu acho que faz parte, e fazer parte aí de uma comunidade também, acho que pode ajudar a gente, inclusive, a descobrir caminhos mais orgânicos de falar, porque eu lembro de reuniões que eu estava ouvindo alguém falar, assim, e falar, nossa, olha o jeito que essa pessoa fala, que como é mais orgânico, é mais natural, né? Então, esse processo de fazer junto é muito legal. E o que mais? Eu tinha mais alguma coisa para falar e esqueci agora. Passa a bola. A Paty também está falando aqui, sinto que quando tentamos aplicar, a gente cai, tropeça, as pessoas cobram, mas não é você que faz comunicação não violenta. Eu acho engraçado porque às vezes cobram, inclusive, quando a gente está praticando.
né? Porque esse nome, sempre que eu falo isso, eu falo, fala outro nome, então, mas né? Tipo, comunicação não violenta é um nome complicado, porque leva a uma série de mal-entendidos. É muito comum que as pessoas achem que a gente fala comunicação não violenta e, comunicação não violenta é não falar palavrão, não falar alto, não assustar as pessoas, não ser grosseiro, não sei o quê. A questão é, o que é grosseiro ou não está em quem ouve, não só em quem fala, lógico, né? Está na intenção e tal, mas... Então, muitas vezes, numa sociedade, especialmente como a nossa aqui do Brasil, em que, né, todo mundo... A gente não gosta de criticar, a gente não gosta de ser criticado. Às vezes a gente falar uma coisa do tipo, olha, eu não gostei daquilo que aconteceu hoje, ou eu fiquei muito desconfortável com aquilo que foi dito, a pessoa já acha que isso é uma grosseria extrema, aquilo para ela chega como uma violência. Ela está viajando. Não está, dentro da cabeça dela. Foi um baque. Eu não tenho controle sobre isso. O que eu posso controlar é o quê? E eu fiquei desconfortável com isso. Né? Para a pessoa foi uma grosseria, mas eu estou me responsabilizando pelo que eu estou sentindo, eu não estou falando, você, isso, aquilo, não, né? É o que aconteceu. Mas a pessoa, poxa, você que é da comunicação não violenta, chega aqui e me fala uma coisa dessas, que você ficou desconfortável com o que eu falei. Tipo, que grosseira! Que estúpida, sim, é essa a ideia, né? Eu fiquei desconfortável, né? Enfim, e eu vi situações exatamente essas, vocês eram tipo... Mas você que é da comunicação, você trabalha com isso, como que você faz uma coisa dessas? Fica esse desconforto. Sim, a comunicação não violenta não é só da gente acolchoar desconforto, pelo contrário, é a gente trazer isso, né, para a gente poder cuidar disso. O desconforto que, na verdade, está lá e a gente está fingindo que não, botando umas cobertinhas por cima, enfim. Né? Mas é um lugar difícil de estar mesmo. Eu acho que isso que você está falando, Lê, tem a ver também com... a nossa cultura, tanto o brasileiro ele tem essa coisa de agradar todo mundo, né? E aí quando a gente vai lá e fala uma verdade, às vezes a gente está trazendo um presente para a pessoa, porque ela pode aproveitar aquilo para perceber coisas nela, e isso acontece comigo também, né? Quando as pessoas falam para mim coisas que estão desconfortáveis com ela, como é que eu recebo aquilo? Porque é difícil, né? Quando alguém fala, eu não gostei disso que você fez, ou está desconfortável. Então, eu acho que a CNV me ajuda nesses dois lados aí, de trazer o que tá, o que a minha verdade, né? Que para mim faz sentido aqui, está desconfortável, e a receber o que está desconfortável do outro também. Então, eu acho que só que esbarra nessa coisa da cultura, da nossa educação, principalmente da mulher que é educada para servir, né, o tempo todo. Então, aí agora eu estou falando que aqui está desconfortável. Então, muitas vezes a gente não fala, né? E aí eu acho que a CNV me ajudou muito nisso, assim. Para mim é bem valioso isso. Acho que um ponto que a comunicação não violenta me ajudou foi a ter conflitos mais conscientemente, assim, ter mais consciência durante os conflitos. Então, assim, não é que ela evita conflitos, né? Eu não evito conflitos, porque conflitos são inevitáveis. Muitas vezes eu tenho até mais coragem e mais recurso para bancar um conflito, no sentido de falar, ó, temos um conflito, né? E não varrer para baixo do pano, assim. E também ter mais consciência durante o conflito e no pós-conflito também. Então, às vezes, quando eu acabei de ter um conflito, porque, sei lá, vamos supor que eu estou num conflito, e isso acontece comigo diariamente, assim, eu sou uma pessoa que, às vezes as pessoas acham que eu sou zen, eu sou uma pessoa muito raivosa, vocês não têm noção, é que vocês não moram comigo. Eu sou muito raivoso, em outros momentos da minha vida eu quebrava tudo, tipo, ia para cima, dava soco na cara, já dei chute na cara, já quebrei coisa na parede. Hoje em dia eu estou em outro lugar, tá? Graças a muitas coisas, não só a comunicação não violenta, mas várias outras coisas, mas também em relação à comunicação não violenta. E hoje em dia, mesmo quando eu fico nervoso e fico muito emocionado com algum conflito, rapidamente, muito mais rapidamente do que antigamente, eu tenho consciência do que aconteceu. E aí o meu processo de restauração daquele conflito é muito mais rápido e com muito mais recurso. Então, isso é uma coisa que eu celebro, assim, sabe? Porque faz diferença na minha vida, ter conflitos mais conscientes, assim, e ter mais recurso para lidar com isso, assim.
E eu acho que é isso, gente. Talvez a gente pode ir amarrando essa parte, né, para partir para apresentar a proposta da comunidade. O que vocês acham? Mais alguma coisa que deu vontade de falar aí antes da gente apresentar a proposta? Acho que é isso. Vai lá, Lê, depois eu falo. Só um comentáriozinho, tem muitas coisas incríveis, dá vontade de passar a noite aqui conversando. A Silvia Silva chegou, a Silvia. Paula Rocha também está por aí. São facilitadoras também, gente que estão aqui com a gente, então eu adoro que vocês estejam aqui, fiquei encantada. Dá para passar a noite conversando com as coisas lindas que as pessoas, né, contribuindo com coisas incríveis, mas teve uma coisa muito legal que eu sou aquilo, falou, né, que é o nome da pessoa, que é que no início comecei a ficar muito tenso, percebendo os julgamentos, sem ter habilidade empática para lidar com eles. E eu acho que é isso daí que sabe, isso daí resume tudo que a gente estava falando, assim, que é o lance do aprendizado, né? Você começa a perceber muita violência e você ainda não sabe lidar com isso de forma empática. E aí fica o mundo, tipo, mano, você não está estudando isso daí, como é que, né? E, na verdade, é o contrário, muitas vezes a gente se torna mais sensível. Então, a Dominic Barter fala, né, você está indo fazer essa curso de comunicação não violenta para aprender a brigar mais, porque você está vindo para casa e está tendo mais medo. Então, é tipo isso. Diga lá, Dani, você ia trazer alguma coisa? Deixa eu ver. Eu ia falar sobre a importância da CNV na minha vida para desenvolver, eu acho que junta isso que o Pedro falou da consciência com o olhar crítico em relação não só a mim aqui no pessoal, mas também em relação à violência sistêmica. Então, assim, a partir da CNV, eu acho que eu estou muito mais ligada no que acontece ao meu redor, no racismo, no machismo e em todas as violências que a gente vivencia socialmente. Então, eu acho que a CNV ajuda bastante nisso, para mim. Uma coisa que eu queria falar que é super importante. Gente, como a Letícia falou, né, a gente podia ir embora com vários dos comentários que estão sendo colocados aqui no chat do YouTube. A gente vai ter 1 hora inteira, das 9 às 10, para a gente bater um papo no Zoom, para trocar ideias sobre o que a gente está falando aqui e também tirar dúvidas sobre a comunidade. Então, quem quiser ficar com a gente até às 10, vai ter essa oportunidade aí de bater esse papo. Vamos apresentar a comunidade? Eu pensei no seguinte, da gente ir meio que falando e se guiando, e eu vou mostrando o formulário de seleção da comunidade para servir meio que de guia, a gente vai se complementando. O que vocês acham? Pode ser? Tá. Então, só para quem está ouvindo a gente aí, a gente vai criar um processo de seleção para quem tiver vontade de fazer parte da comunidade, não numas de, tipo, escolher as melhores pessoas, mas é que, assim, na minha experiência, e eu que propus essa coisa, eu acho que fui eu que propus, né, mas corrijam se eu estiver errado, mas eu propus essa coisa de fazer um formulário de seleção, porque na minha experiência com outros cursos e outras jornadas, às vezes, tem pessoas que chegam, assim, muito animadas e não viram exatamente como é que é a proposta, e já se inscreve e tal. E algumas vezes eu peguei pessoas que se inscreveram nos meus cursos que entenderam que a proposta era totalmente outra coisa, assim, estavam meio desconectadas. Então, esse é um jeito da gente conferir quem está afim e verificar se a pessoa está em sintonia mesmo com a proposta da comunidade. Por isso que a gente está chamando de processo de seleção. Então, eu vou compartilhar com vocês o nosso formulário de seleção e ele vai ajudar a gente a se guiar para descrever a comunidade. E aí, Lê e Dani me ajudem aí a me complementar, tá bom? Quem depois quiser fazer parte da comunidade, já vai conhecer o formulário, porque esse daqui é o formulário, depois a gente manda para vocês, para quem tiver interesse. Então, esse daqui é o nosso formulário, né, de seleção da comunidade, nossos objetivos: criar rede de apoio, criar um ambiente de prática, proporcionar aprendizado contínuo, né, inspirar novas formas de relacionamento, criar um espaço de contato com especialistas em CNV, né, porque por mais que eu, Letícia e Dani ainda temos muita coisa para descobrir e aprender, a gente também já está mais familiarizado do que muita gente, né, então
a gente muitas vezes serve de referência, como um apoio, para dar alguma orientação, alguma coisa assim. Então, a ideia é que seja um espaço de trocas, né, horizontal, mas também que tenha essa possibilidade de trocar ideia com pessoas que têm mais horas de voo que você, né? Com essa comunidade, então, a gente deseja que você aumente a conexão com você mesma, sinta maior conexão com as outras pessoas, descubra mais recursos para lidar com conflitos, aprenda caminhos para expressar e ouvir de uma forma construtiva, sinta mais segurança e confiança nos momentos de incerteza e construa uma rede de apoio mútuo para lidar com os desafios da vida. O que você vai conseguir, né? A ideia é que você fortaleça uma musculatura para você conseguir identificar mais as suas emoções, necessidades, sentimentos, incorporar os princípios da comunicação não violenta, lidar com conflitos com mais tranquilidade, perceber e cuidar de impulsos e reatividades, desenvolver processos de autoconhecimento, aprendizado sobre si, manter uma escuta empática consigo e com outras pessoas, né? Então, a ideia é que a gente tenha encontros, que a gente tenha vários tipos de recursos e formatos e configurações diferentes para se complementar, incluindo os pares empáticos. Durante os encontros, a gente vai promover e compartilhar exercícios práticos conectados com princípios da comunicação não violenta, espaços de troca, compartilhamentos e relatos de estudos, né, de casos reais, proposta de facilitação e mediação de conflitos, espaço de escuta coletiva e individual, momento de feedback e desafios opcionais e tarefas extras de aprofundamento. Lembrando que ninguém vai ser obrigado a nada, né, dentro da comunidade, assim, não, a ideia não é criar uma série de obrigações e mais, acho que encontros opcionais, né, acho que vai ser tudo opcional. O que mais? A comunidade também será uma grande sala de estar. Quer falar sobre isso, Letícia? Que acho que foi você que tinha dado esse título, não era? Sim, a pessoa que dá os títulos. Eu falei isso por quê? Porque a ideia é a gente ter uma comunidade de fato. Claro que temos eu, a Dani e o Pedro organizando e tudo mais. Mas uma vez que vocês tenham essa comunidade ali, vocês podem abrir espaços de facilitação de vocês, ou eu quero fazer um grupo de estudos, ou eu quero fazer uma roda de conversa. Não precisa, inclusive, não precisa ser sobre CNV. Se você quiser aproveitar o espaço que você tem e tal, a gente vai ter canais, né, ali para a gente trazer isso para vocês e vocês próprios poderem ter momentos, né, de bate-papo e tal, que não sejam organizados por nós, que sejam organizados por vocês mesmos. A ideia é ter uma comunidade, assim, autogerida também, né, ter espaços autogeridos dentro da comunidade. Maravilha. Dani, quer trazer alguma coisa até agora? Tá, beleza. É porque um formulário de seleção, já falei um pouquinho, né, sobre a comunidade. A nossa visão é que a gente vê, a gente acredita, né, num mundo com mais equilíbrio, com mais cuidado, mais cooperação, e que as pessoas tenham apoio para lidar com conflitos de formas mais harmônicas, construtivas, regenerativas, e a nossa missão é promover a prática sustentável da comunicação não violenta. É alguns dos nossos princípios aí que regem esse projeto. Quem somos nós? Um pouquinho aí das nossas trajetórias, depois quem quiser ler, fique à vontade. A duração da experiência. Então, a nossa experiência... uma coisa importante de falar, né? Isso que a gente vai oferecer, que a gente está lançando na comunidade, vai ser um piloto, né? E vai ter um período, porque em vez da gente lançar para todo sempre, e se comprometer para todo sempre, a gente decidiu fazer um piloto que vai durar 2 meses e meio, para a gente sentir, para a gente experimentar, né, se funciona, o que não funciona, como é que a gente pode melhorar as coisas e tal. E aí esse piloto, então, vai começar no dia 4 de outubro e vai até no dia 17 de dezembro. Então, o término das inscrições, as inscrições começam hoje, e aí o término é no dia 3 de outubro. Só que assim, primeiro você precisa se inscrever no formulário de seleção, e aí a gente vai analisar lá o seu perfil, e vai dar um ok, se tá ok, vamos nessa, ou a gente vai falar assim, não sei, vamos bater um papo aí para ver se é isso mesmo, tá bom? Mas, no geral,
Acho que é bom No explicar um geral, pouco. geral, vem todo mundo. Diga, Lê. Acho que é bom explicar um pouco da ideia dessa seleção nesse primeiro momento, que é o quê? A gente está aqui fazendo um experimento, né? Então, a gente quer cuidar muito bem para a gente conseguir fazer o experimento de uma forma, vamos dizer assim, mais controlada, tipo, né, das variáveis, para a gente conseguir ver realmente o que funciona, o que não funciona e tudo mais. Né? A gente está vendo mais essa coisa do afinamento, de estar em sintonia com a proposta e com aquilo que a gente, de fato, pode oferecer. Então, é mais nesse sentido, a seleção. Boa, obrigado. E, então é isso, como é que vai funcionar? São encontros semanais pelo Zoom com a gente, né, Letícia, Dani, Pedro, e possivelmente outras pessoas facilitadoras que a gente chame como convidadas. A participação nos encontros dependerá da sua disponibilidade e escolha, todos os encontros estarão disponíveis para você. Lembrando que, se você está começando agora, né, se você está se aproximando da comunicação não violenta agora, vai ter encontros para você. Se você está no nível mais intermediário, mais avançado, também vai ter encontros para você. A ideia é que tenha encontros de níveis diferentes para que a gente possa ter uma diversidade de pessoas. Então, em relação a níveis, todo mundo é bem-vindo. Qual será a grade de horário dos encontros? Então, é o seguinte, a primeira semana da nossa comunidade, ela já está estipulada. Vai ser uma semana com várias atividades, tem as datas aqui, depois, se vocês quiserem, vocês veem. Mas a primeira semana já está todo estipulado os encontros. Agora, o que acontece? A gente vai, depois mais para baixo vocês vão ver que a gente faz uma pesquisa de quais são os melhores horários, dias e horários para fazer atividades, porque a gente quer construir a grade com vocês. Então, vocês preenchendo o formulário de seleção, vocês vão sinalizar lá e depois a gente vai, a partir da segunda semana, a gente vai oferecer uma grade personalizada baseado nos horários e dias que vocês deram para a gente, tá bom? Personalizada do grupo, personalizada para cada um, personalizada do grupo. Isso, exato. Personalizada geral. Geral. É óbvio que talvez tenha um encontro ou outro que não caiba na sua agenda, mas a ideia é que a gente possa oferecer vários encontros diferentes, em dias e horários diferentes, para poder contemplar o máximo de pessoas, né, possível. E aí a gente vai ter também encontros semanais e alguns encontros também mensais, né? Uhum. Ô Pedro, deixa eu comentar uma coisa. Uhum. Ali, por exemplo, a primeira semana, vocês estão vendo aí que tem vários encontros. Não quer dizer que vocês precisam participar de todos, isso vai acontecer, acho que depois também. Vão ter vários. A ideia é que a gente tenha um encontro de manhã, por exemplo, um na hora do almoço ou um à noite. A gente ainda não sabe direito, vai depender de quem entrar. Mas a ideia não é que todo mundo tem que estar em todos os encontros, mas que tenha variação. Então, assim, eu posso vir de manhã, ou eu posso à noite, ou uma semana eu posso, outra semana eu não posso. Na verdade, a gente vai ter uma grade, mas aí cada um vai quando participa, quando pode. Tem uma coisa que eu acho que é super importante dentro do aprendizado da CNV, que é você ter contato com vários facilitadores e ter, sabe, assim, eu acho que quanto mais pessoas você tem contato que estão nesse lugar, mais você vai aprimorando, vai aprendendo. Então, eu acho que a comunidade ela tem esse objetivo de ter não só a gente aqui, mas que a gente traga outras pessoas, e eu já vi ali na lista do pessoal que tá por aí, que tem muitos facilitadores, então, assim, são todos bem-vindos, porque a gente está com vontade de trocar e de ter outras pessoas também na comunidade com essa função de facilitação. Acho que é isso. Lembrando, inclusive, a coisa da sala de estar, de vocês terem espaços em que vocês podem trazer e vocês podem facilitar ou trocar ou fazer o que for. Né? A ideia é ter esse tanto de coisa disponível e você faz uso daquilo que fizer sentido na medida em que faz sentido para você. O que pode acontecer é rolar aquela agonia de que você quer fazer tudo e o tempo, né, não ajuda. Então, assim, isso, infelizmente, nós não temos nada que a gente pode fazer. Mas a gente vai disponibilizar e aí você faz as suas escolhas com agonia. É
é um pouco da agonia que rola no Festival da Empatia, né? Várias coisas acontecendo. A rave da empatia, que as pessoas tentam participar de tudo, então, tipo, meio zumbi, assim, porque não consegue, já está exausto, mas não quer perder, né? Em relação a isso que você falou também, Lê, eu acho que é legal a gente falar. Eu vi alguém perguntando ali no chat, se eu perdi também alguma pergunta, depois a gente vai responder no Zoom. Alguém perguntou assim, tem algum pré-requisito para entrar, né? A princípio não tem nenhum pré-requisito específico, assim, é mais estar em sintonia, tipo, ter entendido a proposta, né? E estar em sintonia com os interesses da proposta. E também uma outra pergunta que eu vi foi se vai ser online o tempo todo. Então, assim, eu acredito que a gente, como comunidade, como grade oficial, vai ter, a princípio, essa grade, essa proposta online, mas isso nada impede da gente marcar encontros presenciais para quem quiser marcar presencialmente, né? Se você tiver, porque provavelmente teremos pessoas de cidades diferentes também, então a gente vai achando aí as pessoas que estão nas nossas cidades e acho que nada impede da gente marcar também encontros presenciais, até porque a proposta da comunidade é isso, né, que tenha esses espaços de criação, as criações que vão surgindo conforme a gente vai caminhando, né, então se a gente sentir necessidade, a gente vai trazendo essas coisas. Então, só para a gente também cuidar do tempo, eu vou avançar aqui. Valores e pagamento. Como é que será a contribuição financeira desses 2 meses e meio de experiência? Então, o preço, em termos de mensalidade, seriam 2 mensalidades e meia, então, 2 mensalidades de R$ 156, para tudo, né, tudo incluso, então, você não vai ficar pagando separadamente cada encontro, é tipo, você paga a mensalidade e aí acessa tudo. Então, 2 vezes de 156 e uma vez de R$ 78, que é essa meia, né, 2 mensalidades, se você quiser pensar em termos de mensalidade. Ou você também pode parcelar esse preço, esse valor total aqui, no crédito em até 12 vezes, e aí fica R$ 40 por parcela, né? 12 parcelas. À vista tem desconto e seria R$ 389 por toda a experiência. E a gente, assim, pessoalmente, né, baseado nos cursos que eu já ofereci, eu acho que está barato, mas do ponto de vista da minha realidade financeira, né, eu sei que tem pessoas que estão em outras realidades, então para outras pessoas talvez não esteja tão barato, mas baseado nos cursos que eu dou, tipo, tá um preço bem acessível, a gente quis botar esse preço acessível, mas mesmo assim, se esse preço não tiver acessível, para quem não tiver acessível, a gente colocou 2 tipos de inscrição, que é a inscrição sugerida, que é o valor sugerido, né? Se você pode pagar esse valor que a gente sugeriu, você faz a inscrição sugerida. Se você não puder, se você puder pagar menos, você faz a inscrição alternativa. E aqui você escolhe que inscrição você quer fazer. E aí depois você fala quanto que você poderia pagar, considerando aí as formas de pagamento, parcelamento e tal. Formas de pagamento, crédito, boleto, Pix à vista. E aí depois você vai ver no formulário Posso falar uma coisinha? Só lugares para você colocar detalhes sobre você e tal. Diga-lhe. Essa parte da contribuição, da inscrição, né? Lembrando, esse formulário não é a inscrição ainda, esse é um formulário de pré-seleção para depois, né, ir para a inscrição. E uma das coisas que para nós é importante, né, é tornar a comunidade acessível para que ela não seja uma comunidade exclusiva. Porque a gente quer justamente que tenha uma prática real de diálogo com realidades diversas, né, diferentes das nossas, e, enfim. Então, quando a gente fala que a gente coloca uma possibilidade de inscrição alternativa, a gente está realmente falando, por favor, venha, não deixe que isso impeça a sua presença. Né? Sim. Sim, e assim, muitas coisas podem ser excludentes, né? O próprio fato de ser online pode ser excludente, porque tem pessoas que não têm internet. Então, essas pessoas a gente já sabe que a gente não vai conseguir acessar diretamente, né? Tem pessoas que não têm um celular, ou não têm um computador para acessar. Então, tem tudo isso, mas a gente está tentando fazer
criar uma proposta que seja dentro do possível inclusiva. Que mais? Eu acho que é isso. Estamos aqui nos minutos finais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante de falar. Aqui detalhes, né? Aqui você vai contar um pouquinho sobre você, como é que é a sua familiaridade com a comunicação não violenta. E aí depois você vai colocar a sua disponibilidade para a gente já começar a pensar lá na segunda semana, tá? Então, a partir de hoje, deixa eu fechar aqui e interromper o compartilhamento. A partir de hoje, a gente vai ter mais ou menos uma semana e meia para vocês se inscreverem, quem tiver interesse. E quem tiver aqui, conhecer alguém que pode ter interesse, também dá um toque nessa pessoa. Tá? Mas quanto antes você se inscrever, antes a gente vai conseguir te dar uma resposta e você vai conseguir se planejar. Então, quem quiser mesmo, se inscreva o quanto antes para que a gente possa adiantar aí essa logística. E aí, agora, senhoras e senhores, antes da gente fazer essa transição, Letícia e Dani, querem falar mais alguma coisa? Aí faltou falar alguma coisa, observar alguma coisa sobre a comunidade? Eu acho que eu queria comentar uma coisa. Eu queria lembrar, na verdade, que eu, o Pedro e a Letícia, a gente tem uma característica que é em comum, eu acho, que é a parte da cocriação e da colaboração. Eu acho que nós três temos isso forte. Eu acho que a comunidade ela vem com essa pegada. Então, assim, não é uma coisa que está pronta. É uma coisa que vai ser cocriada com quem entrar. Então, eu acho que isso era uma coisa que eu queria deixar bem clara, porque às vezes a gente vai numa expectativa, né, de estar com tudo pronto, de ter um roteiro, de ter... E não, e a ideia aqui é essa propositalmente, até para a gente praticar isso que, para mim, tem tudo a ver com a comunicação não violenta, né? Então, só deixar isso como uma marca, eu acho. Nossa. Sim, eu acho que vai ser uma mistura, né, entre o que as pessoas participantes da comunidade vão trazer e também propostas nossas, porque a gente já vai trazer algumas propostas de ponto de partida e aí também o que for surgindo, né, ao longo da jornada a gente vai ajustando. Teve uma pergunta que depois que o grupo iniciar não poderá entrar outras pessoas. Então, dessa vez não. Então, daqui uma semana e meia vai fechar e aí não vai entrar mais ninguém até o final desse piloto, né? Confere, Letícia e Dani. É isso, né? Então, aí depois, se a gente decidir falar, bom, deu muito certo, vamos continuar a comunidade, aí a ideia é que a comunidade possa estar aberta para as pessoas irem entrando e tal, mas esse piloto a gente quer fazer sob... como é que é? Condições de temperatura e pressão ideais, como é que chama? Eu esqueci o nome da CNTP, física. Condições Normais de Temperatura e Pressão. Então, Inclusive, nesse piloto, é isso, a ideia é que as pessoas não entrem, então daqui uma semana e meia não vai poder mais entrar, a partir do dia 13 não vai poder mais entrar. Diga, Lê. Não, é que também por isso, aquela parte do formulário de seleção em que pergunta qual que é a sua experiência com CNV, gente, você pode não ter tido nenhuma experiência, não é uma questão disso, né? Então, assim, coloquem ali a realidade para a gente saber, inclusive, moldar as atividades das próximas semanas com base nessas respostas, né? Então, enfim, bora lá, fazer junto. Sim, sim. Então é isso, senhoras e senhores, agora eu vou lançar para vocês o nosso link do Zoom, para vocês se juntarem a nós aqui, olha que emoção, vocês entrando na nossa nave. Eu vou lançar esse link no chat do YouTube, e eu vou lançar esse link também no grupo de WhatsApp das pessoas que entraram lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Então eu vou fechar essa transmissão aqui, já, e você, quando vê o link, já clica e já entra, e qualquer coisa a gente tenta te ajudar aqui, beleza? Obrigado, e vamos bater um papo agora. Fala qual que é o limite de pessoas na sala, só para as pessoas. O nosso limite agora é 100 pessoas, né? Mas a gente está com 74 pessoas assistindo, então acho que vai dar conta de todo mundo que quiser acompanhar a gente aqui. Vou postar o link aqui, esse é o link, ó, esse é o link,
mandei, cliquem aí no link que eu mandei no nosso chat e vou mandar também no nosso grupo do WhatsApp. Esse é o link do papo agora no Zoom. É esse link que você mandou, né, Dani? Já tem gente chegando. Oba, oba. Então é isso, gente. Venham todas e todos e todes, que a gente vai bater um papo aqui no Zoom. Beijos e qualquer dúvida, falem com a gente. O amor, os próximos menos assim. Bem-vindas, pessoas queridas. Boa noite. Boa noite.